Boa noite! Agora a gente merece um boa noite um pouco melhor, né? Boa noite! Ah, assim ficou melhor. Sejam todos bem-vindos a esse evento Dezembro Laranja. É um evento de prevenção ao câncer de pele e tem a realização do vereador Paulinho Maiolino. E conta com as palestrantes doutora Gabriela Caparelli, que é dermatologista, e também a doutora Kate Lívia, que é psicóloga clínica e social. E é claro que conta com a presença de todos vocês aqui no Salão Nobre da Câmara e também para toda a turma que está acompanhando esse evento ao vivo no canal da Câmara pelo YouTube, com a interpretação de Libras do Romão Libras. Vamos lá então, gente, para começar oficialmente eu convido o idealizador deste evento, o vereador Paulinho Maiolino, para falar. Paulinho, por favor. Boa noite a todos, público presente, aos internautas que nos assistem nessa noite tão importante. Uma noite de conscientização, prevenção, sobre o tema que é justamente o Dezembro Laranja. Estamos aqui, né, doutora Gabriela Caparelli, Kate Lívia, a médica conceituada. Doutora Caparelli é uma médica muito requisitada, procurada, conceituada no estado de São Paulo. Estou muito feliz aqui, doutora, de receber você aqui hoje. A agenda é muito disputada, a sua agenda é muito apertada, porque você é muito requisitada, porque quando as pessoas são boas, de fato, as pessoas não têm agenda. As pessoas procuram muito, né? Então, a gente, pessoal, todos vocês do Colégio Atenas, essas questões técnicas acontecem, viu, pessoal? Até nas melhores famílias. Parabenizar os alunos do Colégio Atenas aqui, minha amiga Sara do Fundo Social, Renan da Imprensa, Denilson e sua equipe do som, todos vocês, pessoal da Libras, minha equipe de assessoria, né? É muito importante esse tema, estamos fechando o ano com chave de ouro e a prevenção é muito importante. Haja vista que nós sabemos muito bem, é importante salientar para todos vocês, que nesse momento nós estamos tendo muitos casos, a temperatura muito elevada. De alguns meses para cá, vocês perceberam que eu, por exemplo, fui até ali na frente da loja 100 e vi muitas pessoas saindo com ventiladores em cima do braço, porque o calor estava insuportável. Mesmo antes desse calor intenso, os dados no Brasil de câncer de pele, os diagnósticos, a doutora vai falar para vocês bem melhor do que eu na parte técnica, mas é muito importante salientar para vocês que tem números alarmantes e preocupantes de diagnóstico de câncer de pele. Eu, por exemplo, perdi um tio com câncer de pele tem 2 anos. Tentou ir lá para o INCESP, que é um dos melhores hospitais do estado de São Paulo, mas não teve jeito, porque descobriu a doença muito tarde, estágio avançado. Então, quando você descobre a doença em estágio avançado, é muito complicado você tentar se salvar contra a doença. E para isso não acontecer com vocês, para isso não acontecer com os familiares de vocês, é que eu estou trazendo a doutora Caparelli nessa noite. E junto com ela, claro, a nossa querida grande psicóloga, Kate Lívia, que vai fazer uma abordagem para vocês com relação à parte da saúde mental, com relação à abordagem sobre o tratamento, enfrentamento à doença. E, pessoal, pode acreditar, a saúde começa na prevenção. Quem ama, cuida. Os pais de vocês têm filhos, vai para o litoral, vai para a praia, vai para o sítio. Tem a questão do protetor solar, a preocupação, como utilizar, e a doutora vai explicar para vocês com muita maestria aqui nessa noite. Então eu queria agradecer a todos vocês mais uma vez, em especial ao nosso amigo Beto também pela apresentação, todos os internautas, e sejam muito bem-vindos aí nessa noite, nessa grande noite de conhecimento, a partir de agora. Que Deus abençoe a todos vocês aí, uma boa palestra a todos vocês. Bom, vamos lá, sem perder tempo, vamos convidar ela. Doutora Gabriela Caparelli, dermatologista, por favor, faça um barulho! Boa noite a todos. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, poder dividir um pouco do meu conhecimento dentro da dermatologia. Queria agradecer o vereador Paulinho, obrigada pelo convite. E hoje eu vou falar um pouco sobre um tema que é muito importante na dermatologia. Esse mês de dezembro
esse mês de dezembro é um mês muito especial para nós, porque é o Dezembro Laranja, onde a gente trabalha a conscientização e a prevenção contra o câncer de pele. O câncer de pele é o câncer mais prevalente no mundo. Então, se a gente for em qualquer lugar do mundo e perguntar qual é o câncer mais prevalente nessa população, é o de pele, né? Então, por isso da importância deste tema na noite de hoje. Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre o Sol, né? Então, o Sol, ele emite várias ondas, né, de energia e, especificamente, eu vou falar sobre os raios ultravioletas e sobre a luz visível. O raio ultravioleta, a gente tem 3 tipos, né? O UVA, o VB e o UVC. O UVC para a gente não é importante nesse momento, porque ele é retido na camada de ozônio, então ele não passa. Mas os raios UVA e UVB, esses sim atingem a Terra. E vamos lá, né? Existe diferença, né, entre esses dois raios, né? Os raios UVB, eles penetram apenas a camada mais superior da nossa pele, que é a epiderme. E os raios UVA, esses têm a capacidade de penetrar nas camadas mais profundas. Os raios UVAs, eles estão presentes durante todo o dia. Então, amanheceu, a prevalência, tá claro, a gente tem raio UVA. E esses raios UVAs, eles também estão presentes, inclusive no inverno, inclusive em dias nublados. E geralmente são esses raios UVAs que promovem aquelas queimaduras em dias nublados, né? Que é quando a gente vai para a praia, para a piscina, tá nublado, a gente não dá muita importância, fica o dia todo sem proteção e a gente chega em casa, a gente está muito queimado, muito vermelho. E isso é por conta dos raios UVAs. E os raios UVBs são os raios mais fortes e são aqueles que estão concentrados entre 10 da manhã e 15 e 16 da tarde. Então, é o pior horário para a gente se expor aos raios, ao sol por conta do raio UVB. Então, aqui, como eu disse, né, os raios UVAs, eles estão presentes o dia todo, eles atravessam as nuvens, por isso que em dias nublados os pacientes se queimam por conta dele, e o raio UVA, eles também ultrapassam os vidros, então, por isso que também é muito comum pessoas que dirigem muito, caminhoneiros, eles se queimam mesmo com o vidro fechado, porque o raio UVA tem a capacidade de penetrar e de queimar o indivíduo. E aí, quando os raios, tanto UVA quanto UVB, batem na nossa pele, eles promovem alguns danos na nossa pele, né? Então, esses danos vão desde queimaduras, manchas, rugas e até a formação do câncer de pele. Isso tudo ocorre porque o raio ele promove um estresse oxidativo, né, nas nossas células. Ele envelhece as nossas células. Então aqui é só um esquema, né? A nossa pele recebe o raio UVA, UVB. Isso começa a acontecer uma reação oxidativa, onde são liberados vários radicais livres. E esses radicais livres, eles são muito nocivos para o nosso DNA. Então, se a gente se expõe muito ao sol, a gente vai ter muito dano ao nosso DNA e isso vai provocar várias mutações, várias transformações na nossa pele. E essas transformações podem provocar o aparecimento de um câncer de pele. Eles também, esses radicais livres, além do dano ao DNA, eles também promovem um dano no nosso colágeno. Então, por isso que quem toma muito sol, certamente vai ser um paciente que vai envelhecer mais cedo. E aí, o que é comum a gente observar na nossa pele quando a gente se expõe de forma indevida ao sol? A primeira coisa é o eritema solar, né? É aquele vermelhidão. Então, quem nunca, depois de ir para a praia, para a piscina, não voltou para casa todo vermelho, né? Porque o sol, ele promove muito facilmente esse eritema. Ele também promove algumas fotodermatoses. O que é isso? São doenças provocadas pela exposição ao sol, né? Então, é muito comum as queimaduras por limão, por exemplo, né? Então,
A gente está na praia, na piscina, toma um suco, uma caipirinha com limão e se expõe ao sol. A reação sol mais limão promove queimaduras, às vezes muito graves, com formação de bolhas, inclusive. E a longo, isso são efeitos a curto prazo, né? Tomamos sol e desencadeou queimadura, vermelhidão, bolhas. Agora, a longo prazo, o que o sol vai fazer é nos envelhecer e aumentar o risco do câncer de pele. E aqui alguns exemplos, né, do que o sol pode promover. Então, isso é o eritema solar, né? Isso, antigamente, né, há 15, 10 anos atrás, isso era muito comum. Hoje é quase inadmissível, né? A gente encontrar uma pessoa que chegue nesse estado, porque a gente consegue hoje falar muito mais sobre a importância da proteção solar, né? Então, cada vez mais a gente vê as crianças, os adolescentes nas praias com roupas, né? Na verdade, são roupas muito especiais, são roupas que têm proteção solar na sua trama. Então, dificilmente a gente não admite muito, hoje em dia, com tanta informação, o indivíduo se expor para chegar nesse ponto de queimadura, né? Aqui algumas fotodermatoses, que são algumas doenças provocadas pelo sol. O melasma, né, que é essa primeira foto, o melasma é uma mancha muito comum na população feminina, principalmente, né? Então, uma mancha de difícil tratamento, crônica. A gente trata, ela volta, se expõe ao mínimo de sol, ela volta. Então, o melasma é uma doença de pele muito prevalente e muito relacionada à exposição solar. As sardas, né, que cientificamente a gente chama de efélides, mas as sardas também pioram com o sol. O herpes labial, né, o vírus é desencadeado pelos raios ultravioletas. O fotoenvelhecimento, né, então nessa primeira foto, né, muito comum também, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ganhando algumas manchas. Aqui é um exemplo do dorso de uma mão, né, então a gente vê principalmente nos idosos, são manchas provocadas pelo sol. Isso aqui é a nuca de um indivíduo. A gente vê muito isso em consultório, em pessoas que trabalharam durante muitos anos expostos ao sol. Então, pessoas que trabalhavam em fazenda, na roça, ou pessoas que trabalham em áreas expostas e não se preocupam em proteger a região da nuca. Você vê que é uma pele grossa, parece uma casca de laranja. Isso acontece porque o colágeno foi muito destruído pelo dano solar. Aqui um pescocinho também com flacidez. Essa característica desse pescoço, aquele pescoço avermelhado, né? Isso também é um fotoenvelhecimento provocado pela exposição ao sol. Isso aqui é um relato de caso muito interessante de uma paciente que ela trabalhou durante muitos anos em um escritório e ela sentava ao lado da janela. E ela não se protegia. Então, aqui nessa segunda foto, era o lado que ela sentava exposta à janela. E lembra que eu falei para vocês que os raios ultravioletas do tipo A ultrapassam os vidros. Então, ao longo dos anos, ela foi exposta no mesmo lado da pele, não protegida a uma janela de vidro. E olha como um lado da face dela é extremamente mais envelhecido e esse lado é um lado mais jovem, né? Então, é um relato de caso bem bonito, assim. E aqui a gente entra no tema, de fato, né, da nossa aula, que é sobre o câncer de pele, né? Então, a fotocarcinogênese, que é a degradação, a destruição do DNA provocado pelos raios ultravioletas, ela acontece porque existe essa destruição do DNA e as células começam a se proliferar de forma desordenada. Qualquer câncer de pele é uma replicação errada da célula, né? Então, aqui não é diferente dentro da dermatologia. E como eu disse, o câncer de pele é o câncer mais frequente no Brasil. Ele representa 25% de todos os cânceres, de todos os tipos. Então, é realmente um número bem alarmante, né? Um número que vem crescendo a cada ano. Isso porque também a gente faz mais diagnóstico hoje, né? Então, aumenta a incidência porque vocês também estão tendo mais oportunidade de ir a um especialista. Existem 3 tipos de câncer de pele, né? 2 sendo carcinoma e 1 melanoma, né? Isso aqui é muito importante da gente saber.
por mais que o câncer de pele seja o câncer mais prevalente do mundo, por sorte, a grande maioria dos cânceres de pele são do tipo carcinoma, vasocelular ou espinocelular. E são cânceres de pele indolentes. O que é isso? O paciente tem o câncer e ele demora, na grande maioria das vezes, para evoluir. E dificilmente os carcinomas de pele dão metástase. Agora, o melanoma é um câncer de pele extremamente agressivo que pode levar o paciente a óbito em poucos meses. Então, e geralmente, assim, às vezes o melanoma, ele aparece como uma pinta super inocente, né? O paciente às vezes olha e obviamente ele não tem noção de que uma pintinha minúscula pode matar ele. Então, o carcinoma basocelular é o mais frequente, né? Então, de todos os cânceres de pele, 70% vai ser carcinoma basocelular, é o que menos complica e dificilmente ele dá metástase e mata o paciente. Aqui são 2 exemplos de carcinoma basocelular. Então, o que vocês também vão observar? Que o carcinoma de pele, ele pode aparecer de qualquer jeito. Então, assim, o paciente chega no meu consultório e fala: ai, doutora, eu tô com essa espinha. E essa espinha nunca cicatriza. Para o paciente aquilo é uma espinha, mas não é. Parece, mas não é. Ou então o paciente fala: doutora, eu tô com uma alergia no meu braço, eu tô com uma lesão vermelha, meio áspera. Não é alergia, é um câncer de pele. Ou então ele fala: ai, doutora, eu tô com uma pintinha aqui, mas já tem tanto tempo que eu tenho essa pintinha. Quando eu examino, é um câncer de pele. Aqui um outro exemplo. Então, ela pode aparecer de várias formas. É muito difícil vocês, né, a população que não tem um conhecimento científico, identificar que aquela lesão, que alguma dessas lesões possa ser câncer de pele, né? Então, por isso que mais pra frente eu vou falar como que de uma forma geral vocês podem ficar um pouco mais atentos aos sinais do corpo de vocês, né? Existe uma regra que eu vou mostrar para vocês de como alguma pinta causar estranheza aos olhos de vocês para fazer com que vocês nos procurem para a gente examinar. Então aqui todos são carcinoma basocelular, né? Então você vê que eles aparecem de várias maneiras, então é difícil para vocês realmente identificar. O carcinoma espinocelular é o segundo tipo de câncer de pele mais comum, né? Então a gente viu que o primeiro representava 75%, esse representa 25%. Ele pode dar metástase, mas para ele chegar a dar metástase, o paciente tem que ser muito negligente com si mesmo. Então, assim, é uma lesão que está rolando há anos, a lesão é uma ferida, é uma úlcera que nunca que fecha, que sangra, e o paciente não se preocupa e vai no consultório anos depois de ter essa lesão. Aí, o espinocelular pode dar metástase nesse caso. E aí, o espinocelular, ele pode aparecer de umas casquinhas, é super comum essas casquinhas, assim, dá principalmente em idoso, couro cabeludo de pacientes idosos calvos, dá no rosto. Então o paciente é cheio de lesão vermelhinha, lesões ásperas. Isso são lesões que podem virar carcinoma espinocelular. Então a gente também sempre pede para os pacientes ficarem atentos a isso. Aqui já é uma lesão, você vê que é uma lesão feia, né? Não tem como o paciente não procurar uma ajuda, não achar que isso, né, tá diferente. A lesão, ela vai formando úlcera, ela vai aprofundando, ela vai comendo, entre aspas, a pele do paciente. E às vezes chega a dimensões bem grandes. Isso aqui é o couro cabeludo, né, de um paciente calvo. E aí o melanoma, né? O melanoma por sorte, é um câncer de pele mais raro, ele atinge até 4%, ele representa até 4% de todos os diagnósticos de câncer de pele, mas, apesar de ser mais raro, ele é extremamente agressivo. 70% dos melanomas, eles aparecem de lesões que não são precedidas por nevos. O que é nevo? Nevo é pinta. Então, o que vocês chamam de pinta, a gente chama de nevo, né?
E a grande maioria dos melanomas, eles não aparecem pintas, existem. Ok. Eles aparecem do nada. Eles aparecem de uma pele, teoricamente, que não tinha nenhum sinal. E 30% dos melanomas, eles aparecem de uma pinta escura, que antes era uma pinta benigna e se transformou em um melanoma. Por isso que é muito importante todos vocês, pelo menos uma vez ao ano, ter a oportunidade de ir a um dermatologista para que a gente possa examinar toda a superfície da pele e examinar todas as pintas. Por quê? Porque uma pinta pode ser um melanoma e se vocês não fizerem o diagnóstico, o paciente pode vir a óbito muito rápido. Então, ele é o mais grave, com maior índice de mortalidade. A sua evolução é imprevisível e de caráter invasivo. Imprevisível por quê? Porque o paciente pode morrer em 1-2 meses depois do diagnóstico. Ou a gente faz o diagnóstico, opera o paciente e ele permanece aí, tem uma vida longa por muito tempo. 77% das mortes são devidas a um câncer de pele. Aí aqui são dados bem importantes, né? Quando a gente fala de melanoma, né? Mas o porquê que o melanoma acontece? O que eu faço de tão ruim para mim mesma que aumenta a minha chance de eu ter um câncer de pele do tipo melanoma? Primeiro é a gente ter a genética para ter esse tipo de câncer, né? Então a gente tem pacientes que se expuseram uma vida toda ao sol, sem nenhuma proteção, e esse paciente nunca vai ter câncer de pele. E a gente tem aquele paciente que sempre se protegeu, que não frequentava praia e piscina, mas esse paciente tem câncer de pele. Por quê? Porque ele tem uma genética para isso. Ele veio predestinado para algum momento da vida dele ele desenvolver. Outro fator de risco para o desenvolvimento de melanoma é a exposição ao raio ultravioleta, né? Então, a principal causa de desencadeamento de câncer de pele é a exposição solar indevida sem proteção. O sol está para o câncer de pele, assim como o cigarro está para o câncer de pulmão. Então, ninguém pode ter nenhuma dúvida de que o sol aumenta o risco do câncer de pele. Então, isso tem que estar muito claro para toda a população. Tomar sol desprotegido de forma indevida aumenta o risco do indivíduo desenvolver um câncer de pele. E aí, eu também falo para os meus pacientes, né? Não é qualquer sol. Então, por exemplo, eu tenho pacientes no consultório que falam, doutor, eu gosto de tomar todo final de semana sol, mas eu tomo protegido, passo filtro solar, eu não me exponho naquele período pior do sol, eu não me queimo. Então, esse paciente, por mais que ele esteja exposto ao raio solar todo final de semana, mas ele se expõe de forma benéfica, né? Ele não é um paciente irresponsável com o sol. Agora eu tenho também aquele paciente que fala, doutor, eu só tomo sol 2 vezes por ano, que é quando eu tô de férias, mas quando eu tomo com vontade. Eu me queimo, depois eu descasco, eu crio bolhas, ou seja, é um paciente que tem queimadura solar. Isso é o pior sol que esse indivíduo pode tomar. Então, aumenta muito o risco de câncer de pele o indivíduo que tem queimadura, que forma bolhas. Bronzeamento artificial. Isso também a gente precisa falar, né? As câmeras de bronzeamento artificial, elas são proibidas no Brasil, mas infelizmente a gente sabe que tem clínicas que fornecem esse tratamento para os pacientes e isso está mais do que cientificamente comprovado que bronzeamento artificial aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de pele. Então, jamais se submetam a esse tipo de tratamento por uma questão estética. Outros fatores de risco para melanoma. Então, quem tem maior chance de desenvolver melanoma?
o paciente que tem a pele mais escura, o cabelo escuro, o olho escuro, ou aquele paciente que é loiro, com olho claro, pele clara? O paciente que é loiro, de pele clara, de cabelos claros. Então, quanto menor a melanina na nossa pele, maior a chance do paciente desenvolver um câncer de pele. Os pacientes ruivos são os que mais têm chance, né, de desenvolvimento, porque eles não têm tanta proteção natural da melanina. E aquelas casquinhas que eu mostrei para vocês, que são ceratoses actínicas, esse nome aqui, essas lesões são precursoras também de câncer de pele. Aí aqui são alguns exemplos, né? Vou mostrar algumas fotos para vocês. Na verdade, o objetivo de mostrar as fotos é só para falar para vocês, gente, vocês não vão saber o que é um câncer de pele. Eu só quero que vocês tenham a consciência de que precisam ir ao dermatologista uma vez ao ano, porque eles podem aparecer de todas as formas, né? Então, aos olhos, né, dos leigos, isso pode parecer uma simples mancha de sol. Isso aqui é um melanoma. Todas essas fotos são fotos de melanoma. Então, ele aparece de várias formas. Aqui é uma planta, né? É um pé do paciente. Isso chama melanoma acral. Melanoma acral é um melanoma extremamente agressivo. Então, o paciente que tem um melanoma no pé, o prognóstico dele é muito ruim. É uma chance grande do paciente vir a óbito. Por isso que sempre tem, né, aquela questão, pinta no pé tem que tirar, pinta no pé tem que tirar. Não, nem toda pinta no pé tem que tirar. Mas se você tem pinta no pé, você precisa ir num dermatologista para ele te examinar. Aqui também muito comum, né, essa figura aqui é o dorso, né, é uma costa de um paciente. E aí esse paciente tem múltiplas pintas, né? Como que esse paciente vai conseguir analisar, ver se uma pinta está mudando, se uma pinta é esquisita? Não tem como, isso aqui é uma constelação de pintas, né? E aí você vê que ele tinha várias, e uma pinta dele era um melanoma, né? Então, olha a importância do paciente ir ao dermatologista para ser completamente examinado. E aqui eu acho que a parte que muito também interessa a vocês, eu acho que é muito importante vocês terem a noção disso. Como que a gente faz no câncer de mama? A gente sempre fala para a mulher fazer o autoexame das mamas, palpar as mamas, ver se sente algum nódulo, se tem alguma fissura no mamilo. Na dermatologia, a gente fala para vocês fazerem o ABCDE das pintas. O que é isso? O A é de assimetria. Significa que pegue uma pinta e vocês imaginariamente dividam ela em 4 partes. Aí vocês vão olhar cada parte desse quadrante. Se os quadrantes forem diferentes entre si, essa pinta é dita como uma pinta assimétrica. Então, ó, no primeiro desenho, se eu pego essa pinta e divido ela em 4, os quadrantes vão parecer bem semelhantes entre si. Agora, se eu pego essa pinta e divido ela em 4, cada quadrante vai estar diferente. Então, isso é um sinal de alerta para vocês de que essa pinta pode ser uma pinta maligna. Não significa que uma pinta assimétrica vai ser um câncer de pele. Não é isso que eu quero que vocês fiquem apavorados e saiam analisando todas as pintas e fiquem preocupados. Isso serve só como um alerta. Poxa, eu tô com essa pinta é toda estranhinha, toda assimétrica, deixa eu procurar a ajuda de um dermatologista. Então, primeiro é A, de assimetria, segundo é B, de bordas. Bordas irregulares também nos faz acender um sinal de alerta. Então, assim, essa primeira foto, se a gente analisa todo o desenho, a borda da pinta, ela é bem nítida, né? É uma borda que a gente consegue delimitar muito bem. Agora, nesse segundo desenho aqui, ó, é uma borda completamente, né, formatos irregulares. Então, pintas com bordas irregulares também acendem o nosso radar. Outra coisa que deve ser analisada é a cor. Então, o ser é de cor. Então, a gente pega uma pinta. Essa pinta tem uma cor só. Então, isso é um prognóstico bom. Agora, a gente pega uma pinta. Essa pinta, o centro é vermelho, a borda é preta, a outra borda é marrom claro. Ou seja, a gente tem várias cores na mesma pinta, como essa daqui. Isso também não é muito legal. A gente tem que analisar para ver se isso é um câncer de pele. D é de diâmetro, pintas maiores do que 0,6 centímetros, também a gente tem que ficar alerta se essa pinta
não é uma pinta maligna. E é de evolução, ou seja, a minha pinta está mudando. Há um ano atrás a minha pinta era assim, um ano depois a minha pinta ficou assim. Então essa pinta está em transformação. E essa transformação pode ser que tenha alguma célula que se transformou em algo que não é bom. Então, o ABCDE das pintas é o que eu gostaria que todo mundo, se tiver que guardar alguma coisa da minha aula, tem que guardar esse slide, que é o mais importante para vocês conseguirem fazer um autoexame de forma bem superficial, mas um autoexame das pintas para que vocês fiquem em alerta. Então, aqui é só um exemplo, né? Então, a gente vê todo esse lado aqui são pintas benignas, ou seja, não são melanoma, não são câncer de pele. Todas essas são câncer de pele. Então, a gente vê que esse lado, essa coluna, é uma coluna feia, é uma pinta que a gente olha e é esquisita. Mas eu já fiz o diagnóstico de um paciente, deveria ter colocado a foto dela, não coloquei. É uma paciente que tinha ido em 3 dermatologistas e foi até meu consultório, porque há um ano atrás apareceu um pontinho preto no nariz dela. Parecia um ponto de lápis. E ela já tinha ido a alguns dermatos, eles pediram só para avaliar, até que ela foi encaminhada para mim. E no meu exame, eu achei um pouco esquisita, quando eu olho num aparelho, tem um aparelho, os dermatologistas tem um aparelho que chama dermatoscópio, que é um aparelho de aumento, é uma superlupa que a gente consegue ver com muito detalhe a pinta. E quando eu coloquei no dermatoscópio, eu não gostei muito do que eu vi. Eu falei pra ela, vamos biopsiar? Na dúvida, vamos biopsiar. E veio o melanoma. Gente, era uma pinta, uma coisinha de nada no nariz dessa paciente. A gente operou a paciente, ficou tudo bem com ela tá super bem. Mas assim, só pra vocês, a pinta não precisa ser feia para ser um melanoma. Pode ser uma pinta muito bonitinha, que você não dá valor nenhum. Mas quando a gente avalia e faz a biópsia, vem melanoma. E agora aqui eu vou falar um pouquinho sobre filtro solar, né? Então, hoje a gente tem algumas regras, né, que a Anvisa determina. Os filtros, eles precisam ter fator de proteção pelo menos 30. Né? Eles precisam ser filtros que cubram raios UVA e UVB. Então, é importante quando vocês comprarem filtro, vocês olharem o fator de proteção. Todos no Brasil vão ser acima de 30, né, para ser considerado filtro solar. E quase todos também já vêm com proteção de raio UVA e UVB. E aqui é sempre uma curiosidade de vocês também, né? Os pacientes me perguntam em consultório, doutora, filtro de 30 e filtro de 90, né, um FPS de 90, significa que o de 90 está me protegendo 90 vezes a mais? Não, não significa. A diferença de proteção de um filtro para 30 e um filtro para 90 é muito baixo. O de 90 vai proteger 2% a mais do que de 30. Então, mais do que importante de se ter um filtro com um fator muito alto é reaplicar o filtro. Então, eu falo para os meus pacientes, está muito mais protegido quem usa um filtro fator 30, mas reaplica pelo menos depois de 4 horas, se não estiver na praia, ou a cada 2 horas se estiver exposto ao sol. Então, esse paciente que reaplica está muito mais protegido do que aquele paciente que compra um filtro fator 90, acha que está super protegido e não reaplica. Não, esse paciente passou 90, mas se não reaplicar, ele vai se queimar depois de algumas horas. Então, aqui, ó, o que eu falei para vocês, olha como a diferença, ó, um filtro fator 30 protege 96,7% da pele. Um fator 100, 99%. Fator 100 é proibido, tá, gente? Assim, tem até que corrigir esse slide. Antigamente, até no exterior, bloqueador solar, fator de proteção 100. Por que que no Brasil foi proibido que estivesse escrito bloqueador solar ou fator proteção 100? Porque isso leva vocês a um erro. Quando vocês compram um protetor que está escrito bloqueador, vocês acham que vocês vão estar bloqueados do sol e não estão bloqueados do sol. Ou quando vocês compravam um fator 100, vocês achavam, eu estou 100% protegido, e não está. Então, hoje é proibido aparecer proteção 100 nos filtros, mas aqui é só para vocês também entenderem que não muda muito, né? À medida que a gente aumenta o fator, a proteção é quase a mesma. O mais importante é reaplicar o filtro.
E aqui, né, aí o paciente também pergunta, doutora, mas quanto que eu tenho que reaplicar? Qual é a quantidade correta, né? Isso aqui, assim, na prática é um pouco difícil a gente ter essa medida, né? Mas aqui, ó, no desenho, eles falam, né? Todo desenho que tiver com esse marrom mais escuro, né? Cabeça, braços, eles falam para aplicar o equivalente a meia colher de chá em cada área do corpo. Então, seria meia colher de chá para o rosto, meia colher de chá para o braço. E nessas áreas mais extensas, que está aparecendo numa cor mais clara, teria que aplicar o equivalente a 1 colher de chá. É importante que a gente reaplique a cada 15 minutos antes da exposição. Então, é muito comum o paciente estar na praia, chegou na praia, aplica o filtro e vai entrar na água. Não, esse paciente vai perder o filtro. Tem que aplicar pelo menos 15 minutos antes para esse filtro solar conseguir ter a penetração na pele. Reaplicar, como eu disse, é o mais importante de tudo. Então, vocês estão fazendo alguma atividade física ao ar livre? Deixa eu ver, alô? Foi. Vocês estão na praia, na piscina, fazendo uma atividade ao ar livre, reaplicar a cada 2 horas ou sempre depois que tiver saído da água. Fotoproteção não é só filtro solar, fotoproteção é usar óculos escuro para proteger os nossos olhos, é usar roupas UVs. Então hoje em dia é muito disseminado, é fácil vocês encontrarem roupas que tem na trama do tecido fotoproteção. Sempre procurar sombras, barracas, chapéu de aba larga. Então assim, proteção máxima do sol. Então proteção não é só filtro solar, é todos esses mecanismos aqui. Então é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês. Eu estou aberta aqui às dúvidas. E o resumo de tudo isso é: jamais se queime no sol. Então, sol sem proteção solar, jamais. Mulheres, não se submetam a bronzeamento artificial. Isso é a pior coisa que vocês podem fazer para a pele de vocês. E sempre alerta com as pintas. Lembrar daquele ABCDE. E em qualquer sinal de dúvida, procure um dermatologista. Muito obrigada. Tem uma dúvida. Agora vamos às dúvidas. Vamos lá? Alguém levantou a mão aí? Aqui. Deixa eu ver. Eu gosto dessa parte, hein? Também. Fala seu nome e a pergunta, por favor. Meu nome é Karine. Boa noite de novo. Protetor solar pó, ele funciona? Uma pergunta muito boa, porque é uma dúvida diária de consultório. O protetor solar em pó, ele é feito para ser usado como para você reaplicar. Então, protetor bom é protetor em creme. Então, você primeiro passa o creme e você pode usar o pó para reaplicar, mas jamais o pó como seu filtro principal, o filtro solar principal, porque ele não vai aderir à pele, ele vai sair fácil. Mas como para reaplicar no dia a dia, ele é super prático, então é bacana. Mais alguém? Mais alguém? Aqui, do ladinho. Por favor, seu nome e a pergunta. Meu nome é Cíntia. Se a área estiver machucada, eu posso usar protetor solar em cima? Depende do tipo de machucado. Se a pele estiver, por exemplo, se tiver uma ferida aberta, não é adequado, porque todo filtro solar tem química, né? Então, se tiver ferida, o ideal é que tape com um corte, né? Você coloca uma gaze, coloca um band-aid. O filtro solar, ele deve ser aplicado em pele fechada. Você pode ter um machucado que está com casquinha, aí você aplica o filtro solar. Agora, se estiver aberto, o ideal é que você tape. Mais alguém? Mais alguém? Vamos lá, gente, por favor, seu nome. Olá, eu sou a Cléo. Eu queria saber por que da ceratose. Por que ela é desenvolvida ou se é fator genético? A ceratose actínica, que são aquelas casquinhas que eu mostrei, né, é pelo fotodano, é uma exposição solar indevida. Então a gente vê isso muito em pacientes calvos, porque o paciente transita pela rua durante anos e não se preocupa em colocar um boné. A gente vê muito isso em braços, em colo, em rosto, porque são as áreas fotoexpostas. Então dificilmente
a gente vai ver ceratose actínica na barriga, por exemplo. Porque é uma área que não está exposta. Então, o principal fator de risco para o aparecimento das ceratoses actínicas é exposição solar. E a exposição solar também é uma coisa interessante, que os pacientes perguntam, doutora, mas tem anos que eu já não tomo sol. Mas o dano solar, ele é cumulativo. Então, o sol que você tomou a sua vida inteira, em algum momento, ele vai te dar um prejuízo. Então, por isso que a gente tem que educar as nossas crianças, transmitir toda essa informação para as crianças, porque elas serão certamente adultos muito mais saudáveis do ponto de vista de pele e terão uma incidência, um risco muito menor de desenvolver câncer de pele. E quando aparece, ela tem que ser queimada? Sim, Ela deve ser tratada. Existem alguns tratamentos, né? Existem tratamentos mais modernos do que se queimar, mas é uma forma de tratar. Muito bem, acho que ela lembrou de mais uma pergunta aqui, doutora. Vamos lá. Oi, de novo. Para a pessoa que tem melasma, qual o protetor ideal para ela estar usando? O melhor protetor para melasma seria um protetor fator 50, pelo menos com cor. A cor é um fator a mais de proteção, então ela promove uma barreira ao sol. Então, além da cor camuflar a mancha, ela protege mais a mancha. Então, a partir de 50 com cor seria o melhor filtro para o melasma. E eu até, no final, a gente vai distribuir... essa foto, essa paciente que eu operei. Então, gente, eu falei... Lembra da paciente que eu falei do pontinho no nariz? Era esse pontinho no nariz. Então, era uma pinta que ela não tinha, né? Então, uma pinta que apareceu há 1 ano, ela tinha ido em 3 dermatologistas, eles acharam que poderia acompanhar. Quando ela veio para mim, eu examinei esse pontinho no dermatoscópio e eu não fiquei muito satisfeita com o que eu vi. Fiz a biópsia, veio um melanoma e aí a gente operou, eu operei essa paciente para vocês verem a capacidade destrutiva de um melanoma. Quando a gente faz o diagnóstico de um melanoma, a gente tem que tirar muita pele ao redor e na profundidade. Então, uma pinta dessa virou isso. Isso aqui era intraoperatório, eu tinha acabado de tirar a pinta. Esse foi o dano, né, cirúrgico. E aqui, logo após que eu fechei, essa paciente hoje a gente não vê cicatriz nela. A gente não tem, eu acho que a foto do pós, né? Mas tem mais de 1 ano, tem 1 ano e meio mais ou menos que eu operei essa paciente. Hoje nem se vê cicatriz, ela está curada. Obviamente que passa comigo a cada 6 meses para examinar as pintas. Mas isso daqui é para vocês entenderem, gente. Uma pinta que ninguém dá nada poderia ter matado essa paciente se a gente não tivesse feito o diagnóstico e operado. Mais alguém, pessoal? Aqui? Muito bem. Vamos às damas primeiro. Tudo bem, Galã? Espera aí que eu já volto aí. Seu nome e a pergunta. Ana, minha pergunta é as make, as maquiagens que tem protetor solar também. É confiável? Então, teoricamente, tudo que circula para venda deveria passar por um rigoroso processo, né, da vigilância, né? Então, a gente tem que acreditar que se está escrito que lá tem o fator 30, teoricamente tem que ter um fator 30, né? Mas hoje em dia, gente, é tanta coisa que aparece na internet, é tanto produto que querem vender para vocês que a gente não faz ideia. Então, assim, eu sempre recomendo para os meus pacientes produtos de indústrias consagradas dentro da dermatologia, né? E hoje eu vou aproveitar e falar, a gente está... a La Roche-Posay é uma grande indústria no mundo, que é parceira da dermatologia, que sempre está engajada nas campanhas de câncer de pele, e todos vocês vão receber um kit que tem alguns filtros solares, e sim, esses são confiáveis. Muito bem, vamos lá. Nome e pergunta, por favor. Meu nome é Raul e eu queria perguntar sobre os filtros solares que são em spray, não sei se você já viu, porque tem uma maior absorção também e o creme ele fica mais tempo na pele, né? Então eu queria saber a diferença entre O eles. filtro em spray, eles são práticos, né? Mas eles não são eles não conseguem aderir tanto quanto um filtro em creme. Então, sim, eles são ótimos porque, né, na praia é fácil aplicar, aplique em toda a área, mas o ideal é que vocês fiquem um pouco mais alerta e reapliquem com maior frequência. Porque geralmente eles saem mais fácil, né?
Aqui tem uma pergunta. Nome e pergunta, por favor. Valéria, na evolução eu vi que as pintas crescem. É normal também coçar? O câncer de pele geralmente é assintomático. O câncer de pele não dá sintoma. Mas algumas lesões benignas, que não são câncer de pele, pode coçar, né? Então, o paciente às vezes me procura, doutor, eu estou preocupada com essa lesão porque está coçando. Aí a gente vai examinar, é uma alergia, é uma lesão benigna, porque geralmente câncer de pele o paciente não sente nada. Pode estar uma ferida, o paciente não sente nada. Por favor, mais alguém? Aí. Nome e pergunta, por gentileza. Boa noite, meu nome é Vitória. Eu já vi um dermatologista falando que de acordo com o nosso tom de pele, tem um fator ideal, tipo 30, 40, eu queria saber se é verdade. Não, na verdade assim, quanto maior o tom de pele do paciente, esse paciente tem já a sua fotoproteção natural, né? Então, por exemplo, os pacientes da raça negra, o índice de câncer de pele é infinitamente menor. Por quê? Porque eles têm tanta melanina e a melanina os protege, né? Então, na verdade, assim, eu acho que talvez o que esse dermatologista quis dizer é que se o paciente é muito branquinho, ele precisa ter uma proteção mais intensa do que um paciente que é negro, entendeu? Mas o que existe de especificidade é tom de pele em relação aos filtros com cor, né? Então, a gente tem indústrias que produzem, por exemplo, 6 tipos de cores diferentes no filtro solar para atender cada tom específico. É isso que a gente tem. Doutora, a Laura quer saber se criança muito bagunceira em casa, na sala de aula, tem que usar muito protetor solar. A criança também, a partir dos 6 meses também. Você sabia que a partir dos 6 meses a criança já pode usar filtro solar? Então, eu acho que você tem muito mais do que isso. Então, tem que usar também. Quantos anos você tem? 5. Ah, então deve ter um filtro solar para ela. Existem os filtros solares para crianças, são diferentes dos nossos. E a partir de 6 meses de idade, eles podem usar já. Aí. Por favor, né? Mais alguém? Lá. Aqui, vereador. Dá voz ao povo aqui primeiro. Já chego aí, viu? Boa noite. Nome e pergunta. Boa noite. Meu nome é Ana Paula. Aí eu queria perguntar, porque eu estou com dermatite por contato. Qual é o melhor protetor solar? Não existe um específico para dermatite de contato. O que você tem que fazer é tratar a sua dermatite de contato, porque se você está em crise, um filtro solar pode te irritar, né? Mas aí, então, pacientes que estão em franca crise de dermatite atópica, a gente orienta que use as roupas UVs nas exposições solares para não aplicar o filtro direto, porque ele pode irritar mais e piorar a sua dermatite. Isso. Nosso vereador tem uma pergunta, tem uma questão. 2? Eu vi, né? Muito bem, por favor. Doutora, em cima da estética, eu vi muitos boatos, né, onde é mito é verdade. Você usar o protetor solar de forma diária, você ajuda a retardar o envelhecimento? Sim, com certeza. Uma das grandes funções do filtro solar, a principal é proteger para câncer de pele e a segunda é retardar o envelhecimento. Então, lá no início da aula, eu falei das doenças benignas que o sol provoca. Entre elas estão as manchas, as rugas, a flacidez de pele. Então, com certeza, quem usa filtro solar regularmente vai crescer melhor. E em cima do Botox, você acabou de fazer um Botox. Se você usar o protetor solar, também ajuda nesse processo da composição química do Botox? Não. Ele não vai tornar o seu Botox mais potente, ele não vai fazer com que o seu Botox dure mais, porque o Botox ele tem uma ação no músculo, né? E o filtro solar tem uma ação na superfície da pele. Mas essa casadinha é super importante porque o paciente previne muito mais o seu envelhecimento com Botox e filtro solar. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Vai lá, vamos lá, tem mais uma. Quem tem pergunta, pergunta. Quem não tem, a gente vai ouvindo e aprendendo, né? Eu esqueci o nome dela. Terceira, Karine. Karine, por favor. A falta de vitamina D, ela causa melasma?
Não, assim, a falta de vitamina D não é um dos fatores para o aparecimento de melasma. Quais são os principais fatores? O primeiro é a exposição ao sol. O primeiro de todo é ter a genética, né? Porque, como eu disse, tem paciente que se expõe ao sol e não acontece nada na pele. Então, você tem que ter a genética e, geralmente, se o paciente tem melasma, é só olhar as mulheres ao redor da família, que com certeza uma ou outra vai ter. O segundo fator é a exposição solar. O terceiro fator é o hormônio, né? Então, melasma é uma mancha que é muito mais comum na gravidez, porque tem toda a questão hormonal. Melasma é muito mais comum em quem toma anticoncepcional, porque é o hormônio de piorar. Mas vitamina D não. Tem mais uma? Tem mais uma? Tem mais uma, vai, capricha. O protetor solar, ele dá espinha? Alguns sim. Então, por isso que a gente tem protetor solar para pele oleosa, protetor solar para pele seca. Então, se o paciente já tem uma pele oleosa e usa um protetor pesado, sim, ele pode dar acne. Mais alguém? Mais alguma questão? Alguma dúvida? Estão todos satisfeitos? Sim, né? Que bate-papo leve. Bom, né? Abriu a mente da gente assim, doutor Ió. Essa é a informação que você precisa saber, Fio. Receba! Essa informação é a correta. Vai lá, procura, se informa, se protege, não é? Previne. Vamos lá, gente. Mais alguma questão? Não? Doutora, por favor, fique à vontade para as suas considerações finais. Acho que tem. Quem levantou aí? Você? Perdão, nem vi. Boa noite. Seu nome e a pergunta. Boa noite, meu nome é Aline. A questão da exposição solar sem protetor solar mudou alguma coisa? É das 10 até as 4 mesmo? Hoje em dia, né, a gente não consegue nem determinar muito isso, com todas essas variações climáticas, essa loucura do tempo. Mas assim, a gente sabe que nesse meio entre 10 e 3, 4 da tarde, realmente a exposição é aquele meio-dia do sol a pino, realmente é pior, né? Então evitar se expor nesse horário ou se estiver exposto com a proteção máxima que vocês puderem. Ou seja, gente, quando o sol estiver melhor na praia, no sítio, na piscina, hora do sol melhor, não, nada de sol. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Doutora, por favor, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, então, mais uma vez, a presença de todos vocês. Eu espero que tenha sido proveitoso, que vocês consigam levar alguma informação desse nosso bate-papo hoje e disseminar, né? Eu acho que isso é a nossa função, é a gente disseminar nosso conhecimento, é poder ajudar quem está ao nosso lado. E agradecer mais uma vez a todos vocês, ao vereador Paulino, e eu me coloco à disposição de todos. Aê, muito bem, doutora Gabriela! Que bate-papo bom, né? Que bate-papo bom! Obrigado pela sua participação, valeu. Obrigado por tanto, né, doutora? Obrigado por tanto. Muitas vezes uma fala, né, que a gente pega e bate naquilo, fica na cabeça, salva uma vida, né? Salva. Uma fala salva uma vida. Cuidado nessa pinta. Você alertou aqui dos tamanhos, das cores. Eu aposto que a gente vai sair muito mais cuidadoso com isso, né? Observando as pintas e tal, o tamanho, o que modifica. E principalmente, a doutora bem falou. Não é com você que fala não, tá vendo? Procura um especialista. Obrigado, doutora. Vamos lá. Agora tem sorteios. Vem cá, Paulinha, vem cá. Tem sorteios. Quem pegou o cupom? Todo mundo pegou o cupomzinho aí? Todo mundo pegou? Ó, pera aí que, ó, se eu ganhar eu também quero, hein? Aqui não tem enrolação não, hein? Se eu ganhar eu quero. Papel aí, de olho no papel, vamos lá. 053 162. Deixa eu ver aqui se é o meu, calma aí. Você quer? Não? Deixa eu ver se é o meu, calma aí, Paulinho. Não é o meu, ó. Poxa vida. Ganhou? Traz pra cá, não, deixa eu conferir primeiro. Assim não, rapaz, deixa eu conferir primeiro. Não, brincadeira. Traz o presente, Valéria. Viagem para Cancún só de ida. Quem vai querer voltar de Cancún, gente? Ninguém. Vamos lá. Mais um, Paulinho, mais um. Capricha aí. 053 297. Vem cá você. 053 297.
Vem pra cá. Fica aqui os ganhadores pra gente fazer uma foto depois. Vem cá, vem cá. Fica aqui os ganhadores. Fica pra lá de cá os ganhadores, pra gente fazer uma foto depois. Fica pra cá, vem cá você. Como é seu nome? Robson, você? Ana Paula. Já foram 2, Paulinho. Temos quantos? É? Vamos lá, mais uma. Rapidinho. 053 165. Quem? Você ganhou? Peraí, de novo, de novo. 053 165. Olha lá a cara dela, olha lá a cara dela, ó. Pronto. Agora tem que falar. Como é que é seu nome? Juliana. Fica aqui. Fica do ladinho aí, Juliana. Bora, bora. Mais um, Paulinho, mais um. Ei, Paulinho, mexe esse negócio aí, Paulinho. Aí. Não, Paulinho, é só a caixa. Mexer esse aqui. É. 53 168. Deixa eu ver. Meu, é 188. 188, ó. Repete, Paulinho. 053 168. Cadê, gente? Aqui. Aê! Vem cá, bonitão. Cara crachá. Ei. Pera aí, Paulinho. Calma. Segura assim. Só mais 2 agora. Só mais 2. Segura assim do Paulinho. Pera aí. Paulinho ficou com vergonha, rapaz. Vamos lá. 53 299. 53 299. Se não ganhar, eu fico com ele. Ah, tá ali, ó. Doutora Pé Quente. Doutora Pé Quente. Vamos lá, doutora Quente. Vamos lá. 53 164. Aê, já levantou a mão. Ela levantou ali. Eu fiquei indeciso agora. Qual é o seu? 194. É 164, né? Paulinho, cara crachá. Verifica se é isso mesmo. Vem aí. Como é que é seu nome? Ana. Falta mais algum, Paulinho? Tem quantos aí? Ah, muito bem. Depois tem mais. Calma aí, gente. Vamos fazer a foto desses ganhadores aqui. Depois a gente faz uma frente dos outros ganhadores, né? Um desses primeiro aqui. Quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ganhadores já. Aê! É sorrisão, gente, por favor. Afinal de contas, ó. Que palestra, hein? Que bate-papo. É isso aí? Ah, eu já ia ter uma salva de palmas. Ainda bem que nem precisa. Vou continuar com o meu por aqui, que é a esperança. A esperança está aqui comigo. Vamos lá. Podemos, Paulinho? Vamos receber com uma salva de palmas para a sua participação nesse evento a doutora Kate Lívia, psicóloga clínica e social. Oi. Tudo bem? Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Eu falo muito baixo, então se eu começar a baixar assim, vocês falam, ó, fala alto. Tudo bem? Que responsabilidade, né? Fazer uma palestra depois da doutora. Mas vocês devem estar se perguntando, qual a relação do Dezembro Laranja com a saúde mental? Alguém imagina? Por que tem uma psicóloga falando depois de uma dermatologista? Deixa o pessoal se organizar, né? Acho que eu vou dar um tempinho para o pessoal se organizar. Pronto? Tudo bem aí? Bom, gente, eu me chamo Kate, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em comportamento humano, trabalho com crianças, especialista em comportamento infantil e hoje também faço parte da coordenação da ONG, sou também parte dos Doutores do Riso, tenho muito, muito carinho por esse projeto. Quero muito te agradecer, Paulo, por todas as vezes você me fazer ficar tímida. E para mim é, como eu disse, uma honra estar aqui, né, falando um pouquinho depois de uma profissional tão boa, tão capacitada, que trouxe tanto conhecimento, tanta coisa importante. Mas como eu estava dizendo, qual é a importância
importância, então, do dezembro laranja para nós da saúde mental? Porque a gente fala muito sobre setembro amarelo, né? Cada vez a gente vai tendo uma corzinha, né? O importante é que a gente se conscientize não da cor, mas do que ela representa. E hoje eu queria falar só um pouquinho, assim, coisa super rápida para a gente ter uma ideia do que tem a ver esse dezembro laranja depois de uma profissional da saúde, da dermatologia, falar sobre a importância da prevenção contra o câncer. Eu quero falar um pouquinho sobre o que acontece, né? Qual é a importância, qual é a importante relação, então, entre o câncer de pele e a saúde mental. Eu perguntei agora há pouco, eu gosto muito de fazer essa dinâmica de bate-papo. Eu não gosto muito dessa coisa de ficar falando, né? Eu fico assim um pouco tímida de ficar falando, então fiquem à vontade para falar comigo. Qual é a importância, né? Qual é a relação que a gente tem, então, entre o câncer de pele e a saúde mental? Alguém consegue fazer essa relação? Não? Bom, a gente sabe que a campanha ela foi criada, né, para a gente se conscientizar, então, da importância desse cuidado com a saúde, com a prevenção do câncer de pele, mas também a saúde mental ela tem uma parte muito importante, porque aqui na palestra da doutora, ela estava falando sobre a importância... Tá baixo? Melhorou? Eu avisei. Obrigada. Da importância de cuidar, de olhar para a pinta, de olhar para o que está acontecendo, de buscar um profissional. Isso tudo ficou muito claro para vocês. Por que a saúde mental precisa estar em dia? Porque muitas vezes a gente entra em negação, né? Então vamos lá. Essa campanha é focada em combater, né, o câncer de pele, e também tem essa importância da saúde mental. O câncer de pele e a saúde mental. Olha só, aproximadamente 1/3 dos pacientes que recebem o diagnóstico de câncer de pele vão ter um problema de saúde mental. Como assim, Kate? Será? Não, é verdade. Por quê? Vocês conseguem fazer um pensamento de você ou alguém que você ama recebendo esse diagnóstico? É uma coisa que vai mexer com você, não vai? Por mais que a doutora diga assim, olha, é um caso simples, vai ficar tudo bem, não vai dar nada, você vai melhorar. Vão começar a aparecer incertezas, angústias, ansiedades e por aí vai. Uma outra pesquisa fala que em pacientes que são diagnosticados com câncer, seja de pele, enfim, a gente tem aí, né, mais de 100 tipos de câncer, é isso mesmo? Então, seja qual for o tipo de câncer, 3 vezes mais chances da pessoa ter depressão. Poxa, mas não bastava o câncer? Eu ainda tenho a depressão para cuidar? Sabe o que é pior? Às vezes o paciente está tratando o câncer, mas ele não trata a depressão, porque ele não dá conta. Uma coisa ou outra. E aí, de novo, tem a negação. Será que eu estou realmente deprimido? Será que eu preciso de ajuda psicológica? Será que não é coisa da minha cabeça? Literalmente. Então, olha só. Quais são os principais desafios quando se enfrenta um câncer de pele? Além de toda a parte que a nossa doutora falou, né, do cuidado, da atenção, de voltar, de fazer o acompanhamento, de ir a cada 6 meses após o diagnóstico, a cirurgia. Eu não sei se faz uso de remédio constante, essa parte eu não sei, mas... Tá vendo? Então tem um tratamento também semelhante a outros tipos de câncer. Além de tudo isso, olha o que pode aparecer. Ansiedade, depressão, baixa autoestima, medo, culpa e o medo da recorrência. Aí você vai me perguntar, ansiedade, depressão, baixa autoestima, medo de novo? Bom, a ansiedade vai aparecer por quê? Porque quando você recebe um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que você pensa é, será que eu vou morrer? Será que vai dar certo? Será que tem cura? Será que daqui a 6 meses esse trem não vai voltar? É a primeira coisa. Então, você já vai aumentar aí o seu nível de cortisol, vai ficar em estado de alerta o tempo todo, não vai mais ter sossego, não vai conseguir dormir e vai ficar ansioso, vai ficar agitado. E a ansiedade ela vai aparecendo de várias maneiras. Alguns pacientes que ficam muito ansiosos querem fazer o tratamento a qualquer custo e não desistem e vão atrás. Outros vão ficar paradinhos, que a gente chama de paralisação, né? Não, eu não quero, eu não vou fazer porque não adianta e
não vai dar em nada, fulano de tal que eu conhecia, ó, já foi, nem melhorou. E aí a pessoa não vai e não faz nada, porque ela paralisa de medo, de ansiedade. E a depressão? Por que os pacientes que são diagnosticados com câncer de pele, eles têm essa maior chance de ficar deprimidos? Vocês viram o que aconteceu no nariz da moça? Ela conseguiu fazer uma cirurgia. Alguns pacientes, eu falei para vocês que eu sou paciente clínica e social. A minha ênfase é social. Então eu gosto muito de estar trabalhando com a sociedade, né? E nem sempre, infelizmente, a gente tem acesso a uma doutora tão competente, tão boa, que conseguiu fazer por ela um trabalho muito bom. E essa paciente que não tem essa possibilidade, ela começa a se esconder da sociedade, porque ela vai se sentir feia, porque ela vai se sentir diferente, porque aonde ela vai a pessoa fala, nossa, mas o que será isso no rosto dela? Nossa, mas as pessoas são indiscretas, gente. As pessoas são indiscretas, elas ficam te olhando e você fica desconfortável. Então o que a pessoa faz? Ela se afasta da sociedade, fala, não vou, eu tô feia, eu tô esquisita, eu tô descamando, eu não quero. E aí, se ela não tem o acompanhamento de profissional que tá ali, né, a autoestima, ela vai desistindo. E a doutora tá aqui, para não me deixar mentir, por favor. É muito importante não desistir do tratamento. Se você desiste, aquele paciente que fala assim, eu vou a cada 6 meses, mas só vou se der. Que ele não tá muito interessado, ele não consegue. Funcionou, voltou. Descansou já. Então, não, cansou? Tá ouvindo, gente? Tá. Então, se ele não tiver um acompanhamento, um profissional que o auxilie, tá, Kate, mas também não é todo mundo que tem dinheiro para pagar a terapia, né? Vamos conversar sério sobre isso? Não é. Mas quando você é diagnosticado com câncer, o próprio hospital, se for um hospital, né? Não sei como funciona dentro de uma clínica, não sei mesmo, gente. Mas o próprio hospital, ele vai te dar ali um direcionamento de como buscar acompanhamento psicológico. Porque hoje, entende-se muito mais que se a nossa cabeça estiver funcionando de maneira adequada, as nossas células respondem melhor. A gente não adoece o nosso corpo. Então, se a gente tem a consciência de que estar ao sol do meio-dia, 4 da tarde, é um ato de desamor, naturalmente eu não vou estar. Então, é desconstruindo a ideia da falta do amor, do cuidado e do respeito por mim, que eu também consigo evitar algumas coisas. Entendem o que eu quero dizer? Então, olha, essa culpa que eu citei ali, por que será que o paciente que ele recebe o diagnóstico de câncer, ele se sente culpado? Nossa, como é que ele vai se sentir culpado? Sente. Porque se é um câncer de pulmão, por exemplo, e ele tinha hábitos de um paciente fumante, ele vai se sentir culpado pelos seus maus hábitos. Se ele pegou sol a vida inteira trabalhando e não se preocupou com aquilo, ele vai se sentir culpado por ter se negligenciado. Então a culpa vai aparecer. Sabe aquela coisa do, poxa vida, se eu tivesse feito diferente? Isso também dificulta o tratamento, porque isso também causa o que a gente chama de pensamento disfuncional. Então, se eu tivesse feito diferente, talvez eu não tivesse ficado doente, mas agora que eu estou doente, talvez não adiante eu me preocupar com isso. A culpa é minha, deve ser um castigo. E aí vem as outras coisas que a gente chama de crenças limitantes e uma infinidade de coisas. E o medo, que é o medo da recorrência. Bom, eu estou curado. Tudo bem, que bom. Será que daqui a 6 meses não volta? Tem certeza que eu estou curado mesmo? E aí a pessoa vive nessa ansiedade novamente, nesse medo, nessa incerteza, nessa angústia. É um estado de angústia. Como cuidar da saúde mental após o diagnóstico de câncer? Como cuidar da pele? A nossa doutora já falou, né? Mas como cuidar da saúde mental? Então é importante, né, que tudo isso que eu falei seja levado em consideração. Eu acabei de receber um diagnóstico e aí eu vou precisar de uma rede de apoio, eu vou precisar de pessoas que estejam dispostas a estar. A sua paciente, ela estava sempre sozinha ou ela tinha alguém? É sempre importante ter alguém.
Então é importante que essa pessoa que está ao lado dela também tenha essa estrutura psicológica minimamente acolhida, porque também é difícil para uma pessoa que ama você te ver passando por algo tão difícil, no rosto, em lugares visíveis e também em lugares invisíveis que causam muita dor. Então a luta contra o câncer, ela vem para os pacientes, mas também para as pessoas que estão ali ao redor. Então, toda vez que um paciente ele é diagnosticado com câncer, a família dele também adoece. Vocês já ouviram alguém dizer assim, minha mãe está com câncer, eu não estou nem aí? Não funciona assim. Não funciona. Então, assim, se acontece, tem um outro contexto familiar que não cabe aqui. Mas, normalmente, a família adoece. E a família precisa de apoio. E é de apoio psicológico que eu estou falando. O tratamento psicológico, ele oferece vários benefícios. Por quê? Porque, assim, como eu estava dizendo, é importante que o paciente ele queira ficar curado. Para ele querer ficar curado, ele precisa entender que ele não tem culpa, que pode acontecer, que tem fatores genéticos, que aconteceu por outros motivos. Ele precisa querer ele precisa acreditar nisso, e para isso ele precisa estar com a saúde mental em dia. E também precisa que as pessoas que estão com ele estejam, porque também vira algo muito difícil para a família. O sofrimento de alguém que você ama é muito dolorido, e aí o pai sofre, a mãe sofre, os filhos sofrem, e uma família fica adoecida por conta de um estado de saúde. Então, vira uma dor coletiva, né, para os amigos e para todos que estão ali. Então, é importante que essas pessoas também recebam assistência e cuidado e acesso à saúde mental. O paciente com câncer, ele precisa de apoio emocional, adaptação à doença, melhoria de qualidade de vida, apoio na tomada de decisões, fortalecimento dos sistemas de apoio e reeducação. Né? Por quê? Porque antes dele ter o diagnóstico, era só uma pinta. Pois virou um problemão, né? Agora eu tenho que cuidar, eu tenho que ir ao médico a cada 2 semanas, eu tenho que usar esse remédio, eu não posso mais fazer isso, eu vou ter que cancelar a minha viagem, eu não vou poder casar esse ano. Como é que eu cato com esse negócio aqui? Não dá pra casar. Vocês entendem que para além do câncer existe subjetividade de cada indivíduo? Então, para além daquilo que é biológico, visto, palpável, existe aquilo que muita gente não está vendo. Ela fez uma cirurgia, mas será que ela teve que desistir de uma viagem, de um casamento, de alguma outra coisa que ela precisava? Mas nada é mais importante do que a vida. Nada é mais importante do que estar vivo e vivendo. Não adianta estar vivo e não conseguir. E a saúde mental, ela proporciona vida. Vida mesmo. Tá? Então, todas essas coisas são muito importantes. Quando eu falei que é importante que as pessoas inseridas ali no meio, né, as pessoas que são diagnosticadas com câncer, precisam de cuidado, é porque existem grupos de apoio que vão... O câncer de pele, eu não sei se ele toma essa proporção, tá, doutora? Você me ajuda aí. Mas em alguns cânceres mais agressivos, que precisa de mais tempo no hospital, de quimioterapia, radioterapia, aquela família está muito adoecida. Então, existem grupos em que você pode compartilhar. Eu costumo dizer que dor compartilhada é dor menos pesada. Então, se eu compartilho a minha dor com você, eu carrego uma sacola, você carrega outra. Poxa, já me livrou um pouquinho, né? Então, se você compartilha comigo a sua dor, você vai aguentar por mais tempo até que você melhore. Então, esses grupos terapêuticos, eles têm essas funções de trazer o acolhimento, de você poder olhar para uma outra pessoa e falar, poxa, a gente está passando a mesma coisa. A coisa do acolhimento, né, do neurônio espelho, de olhar para o outro e falar, reconheço isso, né, esse movimento é parecido com o meu. E aí, para as pessoas que fazem esse cuidado de estar com a pessoa que tem e está passando por um tratamento, é muito importante também a gente dizer para elas, olha, tá tudo bem, ele está passando por esse processo, mas você não precisa deixar de fazer as suas outras coisas. Vai ao shopping, vai tomar um sorvete, vai jogar um futebol, porque é necessário para a saúde do outro também. Porque como é que eu cuido de alguém se eu adoecer? Gente, aí vem uma outra questão, mas eu posso me divertir enquanto alguém que eu amo está sofrendo?
Como que eu faço? Eu tô aqui me divertindo bem plena, maravilhosa, e a pessoa tá lá no hospital. Não é sobre isso, não é sobre a culpa de viver. É sobre poder estar bem para fazer com que o outro viva bem. Porque eu não consigo salvar ninguém se eu estiver precisando ser salvo. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente precisa entender que a gente não faz nada sozinho. Ele precisa de mim, mas eu também preciso de outras pessoas, de outros momentos, para poder conseguir cuidar do outro. Bom, eu disse que era rápido, falei bem rapidinho. Aqui está a minha formação. Não coloquei meu contato, esqueci, mas eu tô aqui, só me perguntar. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte, eu falei super rápido pra gente não estender. Quero deixar vocês à vontade para perguntar, para questionar, tá bom? Ficou claro a importância da saúde mental dentro desse contexto do Dezembro Laranja? Tá, então fiquem à vontade. Perguntas? Alguém, por favor? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Tudo bem, gente? Nenhuma dúvida? Eu cutuquei lá, a moça já... O Beto me deu tempo para pensar, para fazer a pergunta. Então vamos lá. Boa. Boa noite, seu nome e a pergunta, por favor. Meu nome é Cíntia. Por mais que se fale sobre a ansiedade, né? Como é que a gente pode ajudar? Porque assim, eu tenho um filho de 18 anos e ele sempre tem umas crises, né? A impressão que eu tenho é que ele vai ter um infarto, de tanto que o coração dele acelera. E eu, sendo mãe, eu fico ali de mãos atadas, porque eu levo ele no hospital, o médico, olha, ele não tem nada, mãe, passo um remédio, vou pra casa. Mas às vezes no meio da madrugada ele acorda e eu fico desesperada. Então, como eu posso estar ajudando meu filho nessa questão? Como que é o seu nome? Obrigada Cíntia. pela pergunta, Cíntia. Bom, a ansiedade está aí sendo dita como o mal do século. Na verdade, ela só está sendo conhecida, né? Muito melhor agora. Tudo isso que você trouxe aí é uma crise de ansiedade, né? O coração acelerado, a mão suando, o corpo tremendo, não conseguir falar direito, uma dor no peito, a pressão que parece que tem um elefantinho aqui, né? Bom, isso é uma crise de ansiedade. É importante que você, como mãe, eu não estou conseguindo te ver, mas tudo bem, estou te titulando. Eu sei que como mãe ou como uma pessoa que ama o outro e vê o estado de sofrimento, você vai ficar também preocupada, ansiosa, angustiada. Mas nesse momento da crise de ansiedade, é importante que ele se sinta seguro, porque a maioria das crises, elas são decorrentes do medo. A nossa emoção do medo é que faz com que a gente tenha possivelmente uma crise de ansiedade. Mas medo do quê? São medos que são, como eu anteriormente, são disfuncionais. Ele não sabe explicar, mas dentro do cérebro dele está acontecendo uma função de alerta. Então ele treme, ele sente medo, ele fica eufórico, ele está com medo. Então a sua presença, a sua segurança, a sua tranquilidade vai aliviar. Algumas técnicas de respiração diafragmática ajudam muito, mas estar junto, mas também não pode descartar a importância de um processo terapêutico, porque existe o medo que vem fazendo com que ele tenha ansiedade e pode fazer com que ele vá para um transtorno de ansiedade generalizada ou transtorno do pânico, porque se ele já tem medo, isso pode ir para frente. Então é importante você procurar um profissional da saúde mental, um psicólogo, infantil ou não, a seriedade dele, mas para que ele possa entender o medo. E aí, então, ele conseguir lidar com esses pensamentos que ele tem tido. Tá bom? Mais alguém, gente? Mais alguém? Mais alguém? Deixa eu ver. Mais alguém? Ali. Vamos lá, nome de novo e pergunta. Boa noite, meu nome é Ana. Eu acho que mais ou menos uns 6 meses no estágio, tinha um rapaz que estava todo... realmente estava tendo crise de ansiedade, que eu consegui perceber. Ele estava todo paralisado, os braços todos tortos, a boca, sabe, as pernas, parecia que estava tendo um AVC, para quem não conhecia. Aí eu queria saber o porquê dá isso, assim, que trava, sabe, os músculos, que consegue travar. Viu pela pergunta? Bom, primeiro a gente tem que saber se realmente uma crise de ansiedade passou.
Vocês lembram que eu falei agora de luta, fuga e paralisação? Que algumas pessoas paralisam o tratamento do câncer porque elas não querem, elas não acreditam. Isso é um mecanismo de defesa. A gente luta, ou a gente paralisa, ou a gente sai correndo. Entende essa dinâmica? Alguns pacientes, eles paralisam diante de uma crise, de um medo. E isso é tão profundo que paralisa o nosso corpo. Tá? Então, assim, é muito mais do que vocês imaginam. Nossa, fulano é ansioso. Às vezes ele só tem um comportamento ansioso. A ansiedade de verdade, o transtorno de ansiedade de verdade é muito difícil de lidar, porque é uma disfunção cognitiva. Então, o cérebro dele entende que de fato ele precisa ficar parado diante de um perigo. Sabe aquele bichinho que quando a gente... Eu não sei se ele é um esquilo, mas que ele sente medo, ele desmaia? Vocês já viram isso na internet, um meme? É muito verdade isso, não um bichinho, né? Mas com a gente. Quando a gente sente muito medo, algumas pessoas falam, o quê? Corre, sai correndo. Outros falam, vem que eu te enfrento no peito. O outro paralisa e fala, deixa eu fingir que eu morri porque não acontece nada. Brincando, eu tô tentando te explicar que é, infelizmente, uma resposta do cérebro dele ao medo que estava sentindo. Tá bom? Mais alguém aqui, por favor? Boa noite, meu nome é Karine. Em relação à ansiedade, a pessoa que faz a terapia passa no psiquiatra, na psicóloga, como que a pessoa vê o resultado diante de um tempo a pessoa está passando? Tá. Me ajuda a entender, tá bom? A pessoa que está fazendo a terapia ou a pessoa que está do lado dela? Não, a pessoa que está fazendo, no caso. Porque a pessoa toma medicação, faz terapia, só que a pessoa não conseguiu perceber que ela melhorou? O progresso, exato. Entendi. Bom, eu vou tomar um pouco de cuidado porque tem outros profissionais envolvidos, né? E isso depende muito também do comprometimento do paciente e da percepção. A terapia, ela é aquele negócio de caminhadinha de formiga, sabe? Vamos pensar juntas um negócio? Quantos anos você tem? Vou te expor bem agora. 27 anos. 27 aninhos, totalmente construída, certo? Sabe do que você gosta, das coisas que você não gosta e aquilo que te magoa. Teoricamente, funciona assim. Lá dentro do processo terapêutico, eu vou descobrir muitas coisas que foram construídas para mim. Nossa, eu sempre usei rosa, porque a minha mãe adora rosa, mas eu acho que eu não gosto de rosa. Isso vai criar um conflito. Então, só para você ter uma ideia, são coisas que a gente vai reconstruindo, desconstruindo e fazendo de novo. Esse é um processo terapêutico, eu estou tentando ser bem simples para você entender. Sim. Dentro do processo terapêutico de um paciente que tem ansiedade, esse processo, ele é de dentro para fora. E eu digo isso literalmente, porque o processo acontece de forma cognitiva. As mudanças vão acontecer no padrão de funcionamento do cérebro dele. Por exemplo, se ele pensava que todos os dias antes de ir à escola ele tinha que fazer tal coisa, porque senão tal coisa poderia acontecer, que é um sintoma de ansiedade, ele precisa entender que isso não é uma verdade absoluta. Então são pequenos processos e progressos. Como ele pode medir esse progresso? Uma das perguntas simples é ele entender. Por que eu busquei a terapia? Eu busquei a terapia porque eu estava tendo problema com meus relacionamentos. Você melhorou a sua relação interpessoal, pessoal? Você consegue hoje falar sobre isso? Como que tá? Então, é uma pergunta que dá para se fazer. Eu busquei terapia por quê? Melhorou? Eu percebo pequenas mudanças? Porque ela não é algo que vai fazer assim, eu gostava de fazer isso, hoje eu não gosto mais, tchau, mudei. Não, são processos. E a parte dos remédios também é um processo bem delicado. Porque o que funciona para um paciente perfeitamente, ele toma e a ansiedade dele fica bem legal, para o outro faz um efeito rebote e você fala, ué gente, o que está acontecendo? Porque cada indivíduo tem a sua particularidade biológica, inclusive. Tá bom? Deu para entender? Tá bom. É porque assim, no caso, essa pessoa... Psicólogos. No caso, essa pessoa, ela passava no dermatologista porque ela tinha alopecia. E aí ela foi encaminhada, né, para um psiquiatra, psicólogo. E aí a pessoa não tem muita diferença. A gente vê que não tá tendo muita diferença a pessoa. Entendi. Tá. Entendeu? Tem uma outra coisa que eu posso te, né, de repente, se servir para te orientar de algum modo.
é perguntar para essa pessoa que abordagem terapêutica ele está fazendo. Por quê? Dentro do processo terapêutico, a gente tem a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é onde eu me encaixo. A gente tem a dialética, a gente tem a própria psicanálise. E cada uma vai se encaixando melhor para o dano causado nesse paciente. Se ele tem um sintoma físico de algo que poderia ser emocional, porque o profissional encaminhou então para um psiquiatra e tudo mais, isso é muito mais profundo. Então ele precisa entender que tipo de emoções ele está reprimindo, que tipo de comportamento ele tem tido. Lembra que eu falei que a gente adoece o nosso corpo? Isso é uma prova do que eu acabei de falar. Adoece o nosso corpo porque a nossa cabeça não está funcionando de uma maneira adequada. Então, também pode te ajudar a entender qual é a abordagem que ele tá sendo atendido, tá bom? Te ajuda? É isso, gente? É isso? Nosso vereador tem uma questão ali. Vamos ver. Vamos ouvir. Vamos ouvir aqui. Paulinho, por favor. Bom, Kate, você sabe que nós temos um trabalho na oncologia na cidade, né? E a vivência com a família também. Perdi 9 familiares para o câncer na família. Você sabe muito bem disso da nossa história. E em cima dessa situação, eu passei com a minha mãe, quando ela lutou 7 anos contra o câncer, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, porque eu sei muito bem que muitas das vezes o paciente com câncer, o que é mais duro para ele é justamente você poder receber o diagnóstico. A doutora que pode me comprovar essa mais dura realidade. A doutora faz a lista na parte do câncer de pele, e ela vira para o paciente após a biópsia e menciona para ele, fala, minha amiga, você está com câncer. Esse diagnóstico, muitas das vezes, abala a pessoa de fator psicológico. Em cima dessa situação, eu queria perguntar para você qual seria a melhor abordagem. Seria a parte comportamental ou psicanalítica, levando em consideração que não só o paciente, como toda a família ao seu redor está sofrendo em conjunto naquele momento. Que coisa, hein? Nossa, você não tinha mais nada para me perguntar, não? Brincadeira, eu vou responder. Bom, eu não vou puxar a sardinha pro meu lado, né, porque eu sou comportamental, porém, contudo, entretanto, tem mais psicólogos aqui? Tem, né? Tem, por favor. Obrigada, tem, tô vendo. Bom, assim, se a gente está falando de uma notícia que eu recebi, isso vai afetar a minha cognição presente. Poxa, por que comigo? Por que com a minha mãe? Será que eu fiz alguma coisa? Sabe como chama isso que eu estou fazendo agora? Pensamento disfuncional. Então, dentro dessa temática e dessa abordagem, o que eu sugiro, humildemente, é que seja uma abordagem cognitivo-comportamental, para que essa nova notícia não afete os meus pensamentos, a minha maneira de agir diante desse fato e não interfira nas minhas ações, porque os pensamentos disfuncionais, intrusivos e um padrão de comportamento repetitivo pode me fazer desistir daquilo, entender aquilo de uma forma inadequada e sofrer de uma forma que eu não consiga lidar com aquela situação, e isso pode causar muitos danos psicológicos. Deu para entender? É isso. Mais alguém? Mais alguém? Mais uma vez. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Doutora, Kate, por favor, suas considerações aí. Gente, muito obrigada. Vocês estão em plena quarta-feira, nem sei que horas são, 9h30, gente, é isso? Uma hora dessa aqui, escutando a gente falar, isso é muito gratificante, porque tempo é o que a gente tem de mais precioso. E é por isso que a gente fala de prevenção, de cuidar, de valor à vida. Porque o tempo que a gente perde hoje não volta amanhã. Então, obrigada por vocês estarem aqui nos ouvindo, dividindo esse tempo com a gente. Usem o tempo com saúde. Saúde mental, saúde física, usem protetor solar, mas não deixem de usar o amor próprio, o cuidado com vocês. O uso do protetor solar também é um ato de amor próprio, porque assim você está cuidando de você, não é? Então, muito obrigada, Paulinho, muito obrigada, doutora, foi uma honra estar aqui com você também. Obrigada, gente, e eu estou à disposição, qualquer coisa é só me chamar. Se você não souber onde me chamar, o Paulinho vai saber. Pode acreditar. Uhul! Não, mas aqui ninguém perdeu tempo. Aqui todo mundo ganhou com esse conteúdo. Vem cá, doutora, por favor. Todo mundo ganhou com esse conteúdo relevante. Vem cá, Paulinho.
Vem cá. Fiquem aqui, por favor. Vamos fazer aquele registro lindo, aquela foto bonita. Todos nós ganhamos com esse conteúdo relevante aí, as dúvidas que foram tiradas, conhecimento adquirido. Isso sim é investir o seu tempo em conhecimento, isso é investimento, né? Já fica aqui para a gente fazer o sorteio, por favor. Pode ser, Paulinho? Fica vocês três aqui. Vem cá, atrás aí, vamos fazer os sorteios. Atento aí aos canhotos, hein, gente? Vamos lá. Doutora Kate, por favor. Faça aqui as honras, doutora. Tira aí, por gentileza. Vamos lá, pé quente, hein, doutora? Vamos lá. 53-171. 171 é bom, hein? 53, quem é 171? Famoso 171 aí. 53, é você? Vem cá. Paulinho, por favor, veja aí. Como é que é seu nome? Oi, não, Fernando. Não tem como Fernanda ser 171. Com esse nome lindo não, de jeito nenhum. Gosto de repente fazer a foto, tá, Fernanda? Fica aí. Doutora, por favor. Gabriela, vamos lá. Pega aí. 53166. 53166, levanta a mão. É nada! É nada! Olha lá! Ei, Romão, interprete bem aí, por favor, tá? Romão Libras acabou de ser sorteado aqui e vai levar uma viagem para Cancún só de ida. Ela falou que não, vocês podem de ida nada. Ele tem que voltar. A não ser que eu vá junto, né? Vai lá, vai lá. Paulinho, tira aqui, Paulinho. Parabéns aí, Romão Libras. É o Eric. Eric, sua esposa, como é que chama mesmo? A Milena que está fazendo a interpretação agora. A Milena falou assim, só se o Eric for com uma passagem dupla, ele precisa ir voltar. Tá bom, vamos lá, Paulinho. Pessoal, 171 foi agora. Agora é 191. 53-191. Cadê aqui? Olá! Fundão! Aê! 53191. Aquela famosa conferida cara crachá, né? Famosa conferida cara crachá. Como é que é seu nome? Aline. Vem pra cá, Eric, por favor. Aqui, ó. Gentileza, vem pra cá. Mais aí, Paulinho. Mais. Vamos lá. Vamos lá. Arrepia aí. 53170. 53170. Vamos, gente, rapidinho, vem buscar ela. A calma. Olha a calma dela. Você ganhou um Honda Civic. Ah, tá bom. Um Honda Civic. 53170. Cadê? Você ganhou um apartamento. A calma dela. Como é que é o seu nome? É isso mesmo. Como é que é seu nome? Tainá, toda, ó, Tainá toda, hein? Toda dona de si, a Tainá. Vamos lá, quem mais? — 53144. 50 é nada! Totalmente oposto a Tainá, você viu? Essa aqui, se ganhar chiclete, ela fica feliz. Como é que é seu nome? Adorei, Daniela. É isso aí, gente. É alegria. Vamos lá, Paulinho. Bora. Temos quantos ainda? Esse é o último? Esse é o último, hein, gente? Esse é o último. Vamos lá, Paulinho. Pessoal, vamos aí, vai. 53-160. 53-160. Calma aí, vamos de novo. 53-160. Se não, vamos sortear outro. Deixa eu pegar o meu. Peraí, deixa eu pegar o meu aqui, calma aí. Deixa eu ver se é o meu. Adivinha! Adivinha! Não é não, gente, tô brincando. Quem me dera! O meu, só pra vocês terem uma ideia, é 53188. Vai sair agora, quer ver, ó? Vamos ver. Ó a energia positiva que é, ó. 53188. 53179. Ficou perto, né? 53179. Aqui! Parabéns para todo mundo que ganhou. Vamos fazer aquela foto ali, peraí. Segura aí, Paulinho. Vamos fazer aquela foto. Vamos fazer a foto com os ganhadores. Ei, todo mundo que ganhou, vem pra cá, vem cá. Vem cá os que ganharam. Peraí, Paulinho. Todo mundo que ganhou na primeira etapa, vem pra cá. Fazer uma foto única aqui, vamos lá. Todo mundo que ganhou, rapidinho, gente. Vamos lá. Todo mundo que ganhou foi sorteado, vamos lá, por favor.
Vai sair na capa da revista, hein? Aí. Ó que registro bacana. Pera aí, deixa eu afastar aqui um pouquinho. Pera aí, vou afastar aqui pra vocês. Calma aí. Calma aí, gente. Aí, ficou bom ali, Renan? Sorrisão, gente, por favor, né? Aí. Foi? Então eu vou pedir pro Paulinho aqui. Rapidinho, gente. Você ia... Peraí. Eita, olha. Tem alguma lembrancinha? Vê se ajuda ela ali. Tem uma lembrancinha pra ela, a nenenzinha lá, ó. Vê lá. Vê lá. Paulinho, considerações finais, Paulinho, por favor. Pessoal, rapidamente aqui, eu queria agradecer a doutora Caparelli, a psicóloga Kate. Doutora, obrigado por trazer para nós conhecimento, trazer informação para a população. Eu creio que todos saem daqui da maneira diferente da forma que entrou, levando em consideração que o que você passou aqui para nós hoje é de vasto conhecimento, né? Você abordou os temas de tratamento, diagnóstico e prevenção com muita eficácia. Então te parabenizo por isso, porque você hoje no Brasil é referência. Pessoal, doutora Caparelli trabalha no Sírio-Libanês Albert Einstein, atende aqui na nossa cidade de Arujá também, aqui no edifício JM 600, é referência no estado de São Paulo dentro da dermatologia. Então nós aqui hoje nessa noite, Sara, trouxemos de fato o melhor para a população. E você também, Kate, uma psicóloga voluntária nossa, suspeita a falar sobre a sua pessoa, nossa voluntária, se dedicou, se formou, se qualificou dentro do contexto da psicologia, fator psicológico, hoje é uma grande, excelente psicóloga. Obrigado também por abordar a questão da temática da saúde mental, para todos eles com o que diz respeito ao enfrentamento à doença. Para nós é de muito conhecimento, de muita valia, trazer para vocês esse conhecimento. E lembre-se, pessoal, a saúde começa na prevenção. A doutora falou muito bem no começo sobre a questão do fator do raio ultravioleta, a importância de se cuidar ao sol. Lembrando mais uma vez para vocês não esquecerem, mais uma vez, já falamos, mas falamos mais uma vez, voltaremos a falar novamente. Lembre-se que nós estamos passando um processo climático muito intenso e é cada vez mais importante e necessário cuidar da prevenção da pele. Estamos no dezembro laranja e é em cima do dezembro laranja que eu quero passar para vocês aí, pessoa da Sara, na pessoa do Renan, cumprimentar todos vocês, todos os alunos, logo mais em breve, teremos mais, se Deus quiser, em 2024. Meu muito obrigado a todos aí, voltem para casa e compartilhem o conhecimento. Antes de vocês irem embora, nós queríamos tirar uma foto com todos vocês para postar no nosso Instagram e também no Instagram da doutora Caparelli e da nossa psicóloga Kate Lívia. Muito obrigado a todos vocês e vem aqui para a gente fazer uma foto oficial. Que Deus abençoe a todos vocês.